Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Recado do Coração de Deus. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Hoje termina o nosso maravilhoso estudo e eu quero dizer a você, pai, a você, marido, a você, homem, que você pode ter sucesso. Durante todo o mês que estivemos aqui juntos estudando, você certamente se deparou com áreas da sua vida que não estavam bem. Reconheceu que não tem sido a espécie de pai que Deus está buscando e do qual a sua família tanto precisa. É momento agora, então, de tomar uma decisão. Se comprometa com Deus a partir de hoje em relação ao ministério da paternidade que Ele, Deus, te deu. Se você estiver pronto para isso, há 3 passos que precisam ser seguidos. Assuma o seu devido lugar como o cabeça da família. Isso requer uma decisão e um compromisso. Você deve orar na seguinte direção: Senhor, eu reconheço que Tu me tens como responsável pela minha família. Por livre e espontânea vontade, eu aceito assumir a minha responsabilidade. Ao se comprometer dessa forma, meu querido, Deus começará a capacitar você com a autoridade de que um pai precisa para ser o cabeça da família. Isso é fruto de um princípio que permeia toda a Bíblia. O Todo-Poderoso nunca dá responsabilidade sem autoridade e nunca dá autoridade sem responsabilidade. Durante o ministério de Jesus na terra, um centurião romano enviou mensageiros pedindo a ele que fosse curar o seu servo, o qual estava à beira da morte. O mestre, então, foi com eles à casa daquele soldado. Antes, porém, do Filho de Deus chegar lá, o centurião mandou amigos a ele para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Esse centurião romano, ele reconheceu que a autoridade de Jesus no mundo espiritual era similar à dele no quartel. Esse homem resumiu, querido, em uma única frase, a exigência essencial para se ter autoridade em qualquer área: estar sujeito à autoridade. No término do ministério terreno de Jesus, ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A sua autoridade como marido e como pai depende da sua submissão a Deus. Se você verdadeiramente se sujeitar a Ele como o cabeça, toda a autoridade do céu vai fluir por seu intermédio sobre a sua família. E aí você será de fato o cabeça da sua casa. Por outro lado, se você não se sujeitar a Ele, você poderá se esforçar o quanto quiser, gritar, espernear, se estressar e até mesmo ficar violento, mas ainda lhe faltará uma coisa: a verdadeira autoridade dada pelo Senhor, que fará de você o verdadeiro cabeça da sua família. Confie em Deus para obter a graça necessária. Ser pai é um chamado de Deus tão sagrado quanto ser um evangelista ou um pastor. Se o Criador chamasse você para um desses ministérios, você não dependeria somente das suas habilidades, não, mas buscaria a graça especial dele para vencer. Da mesma forma, confie em Deus para obter a graça necessária para que você seja um pai vitorioso. Por intermédio de Jesus, você tem acesso direto ao trono de Deus. Perceba que se trata de um trono de graça, a partir do qual o Senhor libera favor gratuito e imerecido a
todos os que se aproximam por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Você é convidado, querido, a fazer isso com ousadia, sem hesitação, sem dúvida alguma. Você não é um pedinte medroso, mas você é um filho do Todo-Poderoso, a quem Ele sempre tem prazer em receber. Quando você se aproxima dessa forma, Deus lhe oferece duas coisas: misericórdia e graça. Saiba que nenhuma delas pode vir por merecimento seu, mas apenas como presentes de Deus para você. A misericórdia divina, ela cobre também o seu passado. Ela abrange todos os erros e todas as falhas que fazem você se sentir um desqualificado. Uma vez que você tenha confessado e se arrependido dos pecados que cometeu, eles não mais poderão condenar você. Quando você cumpre as condições de Deus, Ele lança os seus pecados para trás. Ele lança os seus pecados no oceano do esquecimento. É como se Ele colocasse uma placa com a seguinte frase: proibido pescar. A graça tem sido definida como o favor gratuito e imerecido de Deus. Ele deseja o melhor para a sua vida. Ele deseja que você tenha sucesso em todas as circunstâncias, inclusive como pai. A Bíblia relata que o apóstolo Paulo suportou tremendas provas, tremendas pressões. E em dado momento, ele clamou a Deus por alívio, mas a resposta do Altíssimo a ele foi: a minha graça te basta. Querido, se ele foi com Paulo, ele também será com você. Provavelmente você não terá de passar por tudo que o apóstolo Paulo passou, mas seja qual for a sua situação, a mensagem de Deus a Paulo, ela ainda é verdadeira e ela alcança você hoje. A minha graça te basta. Entenda algo. Quando nós esgotamos os nossos recursos, nós podemos olhar para Deus a fim de obtermos a sua graça, ou seja, a capacitação que vem dele de forma sobrenatural, porque a graça começa onde termina a nossa habilidade natural. Isso se aplica a você, pai. Existirão ocasiões em que você não dará conta das suas responsabilidades, então você deve buscar a graça de Deus. Reconheça francamente diante do Senhor que esgotaram os seus recursos e diga: Senhor, eu dependo de Ti para ser e fazer o que é impossível para mim. Então, como Paulo, quando os seus meios chegarem ao fim, você vai descobrir do que a graça de Deus é capaz. Assim, da mesma forma que o apóstolo, você será capaz de dizer: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Dedique ao seu papel de pai todo o tempo necessário. Uma das formas usadas para avaliar as nossas prioridades é a maneira como administramos o nosso tempo. Certamente, através delas, os filhos percebem o quanto eles significam para os pais. Nos dias atuais, nós nos encontramos sempre sob pressão. Tendemos a medir o nosso sucesso pela rapidez com que cumprimos as nossas responsabilidades. Todavia, esse não é um método preciso de se medir o sucesso nos relacionamentos pessoais, menos ainda naquele no que se refere a filhos. O que os filhos precisam e querem é saber que os seus pais estão sempre acessíveis. É saber que os seus pais estão próximos quando eles precisarem. Assim, querido, como Deus é um pai sempre disponível para você, de dia, de noite, a promessa dele é: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É claro que os pais têm limitações físicas e de tempo, por exemplo, mas o que importa não é o número de horas que passamos diariamente com os nossos filhos, não, mas se eles realmente sentem, se somos acessíveis a eles ou não. Quando eles falam, nós ouvimos o que eles têm a dizer? Como pais, é preciso mais do que um breve tempo de qualidade diário com os filhos. Muitas vezes, querido, requer algum sacrifício.
Talvez você tenha que abrir mão temporariamente de algum hobby, ou alguma tarefa, ou até um serviço, um trabalho extra que você esteja fazendo. O fato é que quando você fizer isso, você vai estar se comunicando com o seu filho, dizendo não com palavras, mas com gestos, com atitudes: você, filho, é importante para mim. Que você, pai, que você, marido, que você, homem, possa guardar todo esse ensinamento que tivemos esse mês dentro do seu coração. Eu estou certa que ele veio do coração de Deus para você. Certamente ele, Deus, quer fazer de você uma pessoa melhor. A sua família e você serão mais felizes a partir de agora. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que Deus te abençoe de forma abundante.